projeto Conexão Ciência e Cultura recebe Muniz Sodré. INSS oferece atendimento especializado para a emissão do histórico de crédito. E no estúdio, saiba mais sobre o direito dos idosos. Começa agora o Espaço PUC, você por dentro do que acontece na universidade. Olá! A quarta edição do projeto Conexão Ciência e Cultura recebe mais um convidado ilustre. O professor e pesquisador da UFRJ, Muniz Sodré, vai falar sobre comunicação, educação e vida social. A palestra é amanhã, quinta-feira, às 9 da manhã, no auditório do Prédio 30, no campus Coração Eucarístico. O Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, promove atendimento especializado a aposentados e pensionistas na rodoviária de Belo Horizonte. Veja mais detalhes com a nossa reportagem. Aposentados e pensionistas do INSS têm até o dia 5 de abril, de 7 da manhã às 7 da tarde, para emitir o histórico de crédito no terminal rodoviário de Belo Horizonte. O documento garante direito a assentos gratuitos em ônibus convencional de linhas estaduais para pessoas com mais de 60 anos e que tenham renda mensal menor ou igual a 2 salários mínimos. Ele é o documento que se utiliza para comprovar a renda mensal dos segurados e pensionistas do INSS. Qual que é o objetivo dessa medida? É facilitar o acesso dessas pessoas à passagem gratuita prevista pelo Estatuto do Idoso. As pessoas que têm uma renda de até 2 salários mínimos, elas podem retirar esse comprovante aqui e trocar nos guichês das empresas pela passagem gratuita. Quem deixou para tirar o documento na rodoviária se deu bem. Depois de receber o histórico de crédito, vai direto comprar as passagens para a viagem da Semana Santa. É o caso da aposentada Elizabeth Oliveira. Não demorou nem 10 minutos, foi rapidinho. Juntos há 53 anos, o casal de aposentados Gerardina Silva e Pedro Canuto também aproveitaram a oportunidade. Rio, visitar o filho, que mora lá. Filho, neto, tem irmão, os parentes que moram lá. Tem muitos anos que a gente não vai lá, tem mais ou menos 15 anos que a gente não vai lá, né? Então agora a gente resolveu ir. Para retirar o histórico de crédito na rodoviária, o aposentado ou pensionista só precisa levar a carteira de identidade. As 7 agências da Previdência Social em Belo Horizonte também funcionam normalmente das 7 da manhã às 3 da tarde. E depois de tramitar 7 anos no Congresso, o Estatuto do Idoso foi aprovado em 2003, ampliando o direito do cidadão que tem acima de 60 anos. O documento prevê pontos fundamentais como saúde, transporte coletivo, violência e abandono, trabalho e habitação. Mas será que o público-alvo desse estatuto tem conhecimento de seus direitos? E na prática, o que é assegurado por lei, o que é assegurado por lei é realmente cumprido? Para falar mais sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio Alan de Souza, estudante de Direito e coordenador do projeto de extensão da PUC Minas Dignidade do Idoso, e Ana Cristina Pegoraro, coordenadora do PUC Mais Idade. Ana Cristina, Alan, sejam muito bem-vindos ao Espaço PUC. Obrigada, agradecemos de estar aqui. Para a gente começar o nosso bate-papo, vamos definir para o nosso público, afinal, quem é considerado idoso no país? É acima de quantos anos? Bom, segundo a Organização Mundial da Saúde, para os países em desenvolvimento como o Brasil, as pessoas são consideradas idosas a partir de 60 anos. E isso está no artigo 1º, do Estatuto do Idoso. Então, acima de 60, acima de 60 anos. E assim, quais são os pontos principais assim, dos direitos dos idosos que a gente pode destacar aqui hoje? Bom, eu gostaria de começar falando com relação aos direitos fundamentais, que é o direito à dignidade, o direito à vida, o direito ao respeito, o direito à saúde, o direito ao lazer, direito à educação, enfim, são uma série de direitos. Gostaria que você complementasse. Há até um questionamento em cima da repetição desses direitos fundamentais, porque eles são fundados já na Constituição Federal. Todos nós, quando nascemos, nós adquirimos a capacidade jurídica. Então, nós constituímos o direito, os deveres, e os direitos fundamentais foi abordado também no Estatuto do Idoso.
numa visão simplória, poderia até observar que há uma redundância, mas não. Houve essa repetição proposital porque, infelizmente, na nossa sociedade não é respeitado esses direitos, inatos, os direitos fundamentais, como a professora mencionou, os direitos à vida, à liberdade, e houve essa necessidade de repeti-los. Então, assim, eu ia perguntar assim, por que só em 2003 que a gente teve esse estatuto implantado? Seria, então, por causa de um não cumprimento, né, vamos colocar assim, da lei normal, que todo mundo tem direito à dignidade, né, a trabalho, a habitação, é por isso mesmo? Essa questão tange a representatividade, porque houve uma inversão da pirâmide etária no Brasil. Isso já aconteceu já há alguns tempos na Europa, no Brasil, agora que está havendo essa inversão. Quando nós temos maior representatividade no que tange a questão de questionamento dos direitos, o Estado analisa com mais acuidade. Então, em 97, houve, o relator foi o Paulo Paim, ele, com várias associações, ONGs, houve essa questão de levantar o Estatuto do Idoso, porque a sociedade idosa estava crescendo e está crescendo. No censo de 2000, já há cerca de 14 milhões de idosos. No censo de 2010, 18. E no censo, a perspectiva para 2020, são de 30 milhões de idosos. Então, é uma representatividade muito forte e o preconceito sempre existiu, infelizmente, e como há maior número de idosos, esse preconceito está numa visão mais rápida, está acrescido. E só acrescentando uma curiosidade pertinente, uma tramitação de projeto de lei é demorado. Primeiro passa no Congresso Nacional, aprovado, com emendas, etc., passa no Poder Executivo com o funcionamento do Presidente da República. Houve, nesse meandro, uma novela chamada Mulheres Apaixonadas, que houve uma situação na dramaturgia de um casal de idosos com dores maltratando de uma maneira muito explícita. Isso houve uma comoção na sociedade, a ponto de os legisladores, os árbitros da lei, se comover também. Então, essa pauta de discussão foi a prioritária. Aí houve a aprovação unânime no Congresso Nacional. E assim, alguns idosos não sabem, né, que eles têm direitos, assim, né, têm gratuidades, têm atendimentos preferenciais. Na opinião de vocês, assim, vocês acham que falta divulgação desses direitos? Como que a gente pode mudar fazer com que eles tenham acesso aos próprios direitos, ou que pessoas que vivam, né, com os idosos possam falar, você tem direito a isso, lutar por isso mesmo? Eu acho que é uma mudança que deve haver em vários setores da nossa sociedade. É o Estado, é a sociedade civil, é a família, a escola, a educação, porque a gente vai trazendo uma nova visão, um paradigma novo em função o Alan citou, do envelhecimento populacional, né? O IBGE, ele já em 2008 fez uma projeção, se a gente tinha hoje temos ainda, 2008 para cá, em torno de 30 velhos, 30 pessoas acima de 60 anos, para cada 100 crianças no Brasil, essa projeção do IBGE para 2050 é que a gente tenha 172 velhos para cada 100 crianças. Então, essa inversão dessa pirâmide etária, isso é uma situação irreversível e desordenada que está acontecendo no Brasil. Então, é importante que a gente tenha em vários segmentos da sociedade mudanças com relação a esse lugar da velhice. Então, aprender a dar ao velho a dignidade que ele merece ter. Isso é construído ao longo de muito tempo. A educação, desde os pequenos, né, as crianças, terem essa oportunidade de trabalhar em projetos intergeracionais, em disciplinas que trabalhem com a questão do idoso. Agora, importante demais a divulgação. O espaço que a gente está tendo aqui agora na mídia, ele é importantíssimo para poder alertar essas pessoas, os familiares e essas pessoas que estão na fase já da velhice, que elas acordem, né, para essa situação, que isso seja mais divulgado, que isso seja mais falado, não só na mídia escrita, né, na TV, no rádio, no jornal, nas revistas. E eu acho que até uma das questões que eles têm direito por lei de aprender com relação às novas tecnologias. Nós temos aqui no programa Um Pouco Mais Idade pessoas em torno de 80, 70, 85 anos
que estão participando de muita coisa, são muito ativos, fazem dança do ventre, aula de tênis, dança de salão, dança espanhola, curso de informática que a gente tem aqui na PUC, voltado para o idoso dentro do programa, e outras unidades também já trabalham. Então, a gente, assim, poder estar contribuindo para que a sociedade como um todo, porque elas vão multiplicando. O que elas aprendem, o que a gente fala, porque a gente precisa, inclusive, ajudá-las a ter voz, né? O idoso, às vezes a gente fala, gente, quem é velho é que sabe o que o velho precisa. Mas então ajudá-los a ter voz, para que eles falem, para que eles possam se colocar numa condição de protagonista da própria vida, dos direitos dele. O conhecimento precisa ser mais divulgado em todos os âmbitos. E você acha assim que dessa maneira, então, os direitos que são assegurados por lei vão ser, assim, efetivamente cumpridos? Porque a gente tem casos aí de direito que está na lei, mas que não é cumprido, né? Eu não acho que seria efetivamente cumprido. Por exemplo, nós tivemos há pouco tempo uma reclamação de uma idosa de que ela e o grupo da comunidade onde ela vive, idoso, estava extremamente chateado com a questão do transporte público. Porque quando eles estavam sozinhos no ponto, o ônibus não parava. Porque eles não iam pagar a passagem. Então, eles ficavam horas até juntar alguém, assim, gente mais jovem, que aí o ônibus parava e os levava. Então, assim, onde está o respeito a essa lei? Né? Então, não eu vejo como uma questão, por isso que a mídia ajuda, ela tem um papel muito importante, né? A educação tem um papel muito importante, mas também trabalhar para que a família, para que quem cuida, para que quem está dando suporte, tenha consciência, porque às vezes não tem essa consciência. E cobre também. Cobre, né? Sim, ajude a cobrar, né? A que isso seja feito. Você quer complementar alguma coisa, Ana? Não, isso mesmo. E também a aplicabilidade da norma. A questão tem que ser muito divulgada sempre, por todos os meios possíveis para a sociedade de modo geral, e ver de uma maneira mais específica para esse campo da classe social, que são os idosos de interesse principal. Então, o Estado tem que promover também congressos, eventos para que integre os idosos e de maneira de panfletos para que eles entendam o seu papel social e reivindicar os seus direitos. Tá certo, então, gente. Muito obrigada, Ana, Alan, pela presença aqui no Espaço PUC de hoje. Nós que agradecemos. Obrigado. E o Espaço PUC de hoje termina aqui. Você pode participar do nosso programa mandando sugestões para o e-mail espaçopuc@pucminas.br. Amanhã nós estaremos de volta ao vivo pela PUC TV às 5h30 da tarde, com reprise às 8h30 e às 10h30 da noite. Assista o nosso programa no canal da PUC TV no YouTube. Acesse youtube.com/memoriapuctv. Obrigada pela companhia e até amanhã.